Ora viva, bem-vindos à edição última da semana e do mês do Manhã Girassol. Hoje é sexta-feira, 31 de outubro de 2025. Vamos juntos até bem perto da hora 9 com muita informação, múltiplas conexões com a Girassol FM. Teremos também um movimento rodoviário, o melhor da atualidade esportiva e a previsão do tempo para hoje. Num dia em que Luanda despertou novamente com céu fechado, completamente nublado, não se esqueça de levar consigo o guarda-chuva. Está a chuviscar em algumas zonas aqui da cidade capital. Bem-vindos à edição de sexta-feira do Manhã Girassol. Bom dia, Girassol. E hoje vamos dar o tiro de largada na rua, vamos conferir como andam algumas artérias da nossa cidade capital. Neste preciso momento, a boleia do Centro Integrado de Segurança Pública. E já temos o quadro geral. Vamos ao primeiro ponto, constatar como estão as coisas nesta sexta-feira, dia em que voltou a chuviscar em alguns pontos da cidade capital, este precisamente na Adiolinda Rodrigues, onde nos encontramos ao pé do Alimento Angola. É prova disto mesmo, conseguimos ver algumas poças de água, mas no que ao trânsito diz respeito, o trânsito está favorável, recomenda-se, isto nos dois sentidos, não há congestionamento para quem circula neste ponto da Adiolinda Rodrigues. Estamos na Pedro de Castro Vanduna, em Loi, onde o cenário também é favorável nos dois sentidos para os automobilistas que neste preciso momento circulam na Pedro de Castro Vanduna, em Loi. Isto no Golfo 2, destaque aqui para o movimento frenético de cidadãos, mas no que ao trânsito diz respeito, é só deslizar, é só escorregar, não há engarrafamento neste local do Golfo 2, na Pedro de Castro Vanduna, em Loi. Regressamos a Adiolinda Rodrigues. O cenário também é favorável ainda, quando são 7:06. Se vai circular por este ponto, aproveite, porque nesta altura não há congestionamento, o trânsito está completamente fluido, isto nos dois sentidos. Quem deixa os congoleses em direção à Viana e quem sai de Viana em direção aos congoleses ou até mesmo ao 1º de maio. Movimento rodoviário nesta sexta-feira. Os caminhos e as alternativas para quem trafega nesta altura em algumas vias da nossa cidade capital. Estamos na Avenida 21 de Janeiro, onde estamos a constatar um cenário completamente atípico, sexta-feira, cenário completamente favorável, não há engarrafamento, trânsito fluido, isto nos dois sentidos, o que não tem sido habitual observar este movimento rodoviário num dia como hoje e também num horário como este que estamos neste exato momento a dar-lhe a ver as imagens em tempo real que nos são cedidas diariamente pelo Centro Integrado de Segurança Pública. O movimento está facilitado, está favorável, recomenda-se para quem vai trafegar na 21 de janeiro, isto ao pé da Moagem. Na rua nós vamos permanecer agora, vamos ter o Ernesto Jaime para nos dar a ver um outro ponto aqui em Luanda, o movimento rodoviário numa das artérias da nossa cidade capital. Ernesto Jaime, bom dia meu colega, boa sexta-feira. Aí onde te encontras, que movimento rodoviário se faz sentir neste preciso momento? Viva, bom dia Iracelma e bom dia também aos telespectadores. A semelhança de ontem, hoje, sexta-feira, novamente algumas artérias da cidade capital voltam a acordar molhadas, os pavimentos já estão completamente escorregadios e vai caindo alguns chuviscos em alguns pontos da nossa cidade. Aqui onde falamos é numa pedonal bem adjacente à entrada para a centralidade do Quilamba. Nós respondemos a partir da Avenida Fidel Castro Ruz para dar a ver a situação do trânsito. Por aqui, a esta hora, a mobilidade se faz de forma fluida por parte dos veículos automóveis ou por parte dos carros, tal como se pode ver nestas imagens. Há uma velocidade muito lenta que se impõe aqui, tal como fizemos referência, o pavimento está escorregadio até 10, 15 minutos que chegamos até a este local. Estava um clima bastante cinzento,
quase que não se via os obstáculos à frente. Entretanto, isto já passou, já vai clareando aqui também, o sol já vai se fazendo presente com alguma timidez. Daí então estes condicionamentos, vamos assim considerar, acabam então também por ser motivos de os automobilistas virem ou fazerem-se aqui neste perímetro com maior cautela. Este é o sentido para quem sai do Benfica e queira chegar a pontos como desvio do Zango. O trânsito está fluido, porém a velocidade ou seja, o frouxar, vamos assim considerar, da velocidade é aqui chamada. Quando olhamos para o sentido contrário, também faz-se um trânsito completamente fluido e que poderá então, de certa forma, acaba por criar um ambiente muito mais desafogado no outro sentido. Quando olhamos para uma outra imagem, ainda no sentido para quem vai ao desvio do Zango, o trânsito já começa a ficar carregado por este lado. Sobretudo a presença de paragens para pegar o táxi, bem como também os trabalhos de melhoramento das vias que vão sendo feitos, ou melhoramento ou a construção de uma via alternativa ou via de serviço, vai também, de certa forma, causando aqui um aligeirar da velocidade por parte dos automobilistas, não afunilando a estrada na totalidade, mas sim causando um ligeiro desconforto que leva os automobilistas a afrouxarem a velocidade neste perímetro. Iracelma, é este o cenário que se pode descrever aqui a esta altura, nesta estrada principal Fidel Castro. Nós vamos percorrer noutros pontos para ver por lá como está o trânsito. Bom dia. Bom dia, Ernesto Jaime. E a primeira fotografia sobre o movimento rodoviário na Avenida Fidel Castro. Nós vamos deixar a via e vamos conferir o que escrevem os jornais nacionais e internacionais nas suas primeiras páginas, nesta última edição do mês de outubro de 2025. Começamos na primeira página do Jornal de Angola, que traz em destaque: o Presidente da República abre exposição no Museu Nacional de História Militar. Acervo interativo militar presta tributo aos soldados das batalhas de Angola. Desenvolvimento de infraestruturas em África. Declaração de Luanda exorta a União na mobilização de financiamentos. Audiência no Palácio. Chefe de Estado informado sobre a reunião dos ministros do Interior da CPLP. O País que tem tudo, do Grupo Média Nova, titula Infraestruturas. Executivo injeta mais de 40 milhões de dólares para dar vida ao Coando e Mochico Leste. Ex-basquetebolista Maria Barbosa Afonso, Manu, chegou uma altura em que as meninas altas só queriam a moda ou ser modelo, não queriam nada com desporto. Ainda na primeira página do jornal O País, Nunes Júnior diz que cólera foi prova de fogo em Benguela. Na imprensa moçambicana, isto na primeira página do jornal O País, Guetta Chapo quer ações comprometidas com o bem-estar das famílias. Moçambique e Estados Unidos marcam nova fase nas relações bilaterais. Mateus Sais insta a sociedade a refletir sobre o estágio da justiça no país. O Público em Portugal titula: Marcelo Segura ministra e pede acordo de regime amplo na saúde. O Presidente lamenta tempo perdido e exige estratégia e o fim de decisões casuísticas no Sistema Nacional de Saúde. Primeiro encontro em 6 anos. Trump e Xi prometem cooperação, mas a desconfiança mantém-se. No Brasil, o Globo traz em destaque: política de segurança
Câmara retoma debate sobre projeto que equipara fações a terrorismo após mega operação no Rio. O texto ganhou apoio no Centrão e o secretário de Segurança de São Paulo deve reassumir mandato para relatar proposta. 7h15. Vamos pela primeira vez nos conectar com a Girassol FM. A primeira de muitas nesta última edição da semana e também do mês de outubro. Janete Meio-Dia e os rádio ouvintes dos 102.7. Bom dia com energia. Bom dia com energia, Iracema Arnaldo. Está tudo bem deste lado? Está tudo ótimo, da melhor maneira possível. Estamos a viver o último dia do mês de outubro, o último dia da semana. Exatamente. Então está tudo da melhor maneira possível. Está a chegar a fase para descansar um bocadinho mais, né? Está sim, acordar está um bocadinho sim, mais está tarde. Sim, um pouquinho mais tarde, descansar um pouco, atender Exato. aquelas situações que nós não conseguimos por conta dos nossos compromissos laborais. Exato. Enfim, aquele período de graça, curto, mas com um sabor assim especial. Exatamente. Nós estamos aqui, como é de praxe, boa música ao fundo. Temos no nosso palco o Jojo Gouveia. Nosso técnico em serviço é o José Chiputo, que está aqui a fazer sentir o seu nome. Muito bem. O Hoje, Chiputo tem Iracema, estado crazy em alguns momentos. Tem estado crazy em algumas edições. Chiputo. Bom dia, Chiputo. Muito bem, Chiputo, bom você dia com tem energia, microfone. bom dia com energia, Chiputo, bom dia com energia. Estás sem energia, Está a Chiputo? faltar bom dia com energia. energia, bom Agora dia. sim, Sim, agora sim, sim, este é o Chiputo. A qualquer momento o Chiputo pode ficar crazy. Atenção, Janete, tens que controlar este homem aí no estúdio. Vou controlar o homem o jovem. forte da técnica. Hoje é sexta-feira. Hoje é sexta-feira. Dia e de sabe- ficar crazy. Hoje é o dia de ficar crazy, então o dia promete. Promete, O que é que promete. vamos ter esta sexta-feira, Janete Meio-Dia? O Chiputo já disse tudo. Em termos de seleção musical, as coisas vão aquecer. Vão aquecer. avançando, exatamente. Não, ou já estão a aquecer. Estão, certamente. Sim, já estão a aquecer. já. Muito bem, muito bem. Exato. E nesta sexta-feira, o que é que temos? Hoje, como sabemos, é o nosso dia habitual de música ao vivo. Lá mais para o finalzinho do nosso programa vamos ter música ao vivo. E nós aqui fazemos uma mescla de boa música, informação atualizada e sobre o que acontece no país e no mundo, bem como sobre o trânsito a nível das diferentes partes da cidade capital. Hoje estamos a receber mensagens de vários pontos de Luanda e não só. Recebemos mensagens dos nossos ouvintes da província do Ije, por exemplo, da Lunda Norte, Lunda Sul. Então estamos aqui a fazer chegar a boa energia a todos os cantos dessa imensa Angola. Então E também hoje- mandar um abraço a todos os que nos acompanham nesta Exatamente. emissão especial do Exato. Caminho da Alconede, não é? As pessoas que estão connosco, que vão caminhar connosco até bem perto da hora 9. Exatamente. E ontem, Iracema, os ouvintes começaram aqui uma disputazita de quem tem mais cabelo, quem tem os olhos mais bonitos. E hoje eu acho que muitas vezes perdemos tempo em comparar-nos aos outros e acabamos não focando naquilo que nós também temos de bom. E por isso mesmo, o desafio de hoje não é uma adivinha, é partilhar connosco o que é que o ouvinte, o telespectador, mais aprecia em si mesmo. Qual é a qualidade que mais lhe encanta em si mesmo? Olha, Exatamente. isso é muito interessante. Exato. Precisamos celebrar aquilo que de melhor temos. Exatamente, não é? ao invés de ficarmos- Independentemente das nossas insuficiências em algumas coisas, é sempre, mas sempre bom destacarmos aquilo que temos de bom. Exatamente. Então queremos saber o ouvinte se considera uma pessoa amável, uma pessoa disciplinada, uma pessoa determinada. Vamos saber daqui a pouco com os nossos ouvintes. Já agora, Iracema, quer partilhar connosco o que é que mais aprecia em si mesmo? O que é que eu mais aprecio em mim? Isso Olha, acho que foi justamente a pegar-se pensar com sobre as isso. calças nas mãos. Exato, porque muitas vezes nós não paramos para pensar para sobre pensar isso. nisto. Eu acredito que se perguntar Iracema qual é o seu maior defeito, a Iracema Olha, logo responde. Mas eu gosto muito da minha hospitalidade. Eu me considero uma pessoa hospitaleira. Ai, nós somos parecidas. Eu me considero uma pessoa hospitaleira. Eu gosto de receber pessoas, eu gosto daqueles ambientes, gosto de organizar ambientes. Então é uma boa anfitriã. Sim, sou.
Isto, Muito isto, bem. isso eu sou, não tenho dúvidas quanto a isto, eu sou. Sou muito hospitaleira. Muito Gosto de ter pessoas ao meu lado, gosto de receber visitas. Eu acho que isso é uma das qualidades que eu tenho Muito mesmo. bom, muito bom. A Iracema já identificou a qualidade. Se fosse, vamos lá, a Regi daqui a pouco também vai partilhar connosco a qualidade de alguns elementos que estão aí dentro, as qualidades. Vamos ter daqui a pouco o pessoal aí da Iracema, Regi. uau, por quê? Não, mas o A foi do Yaya. Ah, Foi do Yaya. porque Yaya não Foi tem do qualidade. Yaya. Na Regi não tem qualidade. O Yaya diz ter muitas qualidades. Uhum. Mas, Yaya, diga lá uma das tuas qualidades. O Yaya é o realizador, atenção, Sim, eu que está sim. na realização da edição de hoje do Manhã Girassol. Yaya. O Yaya diz que é autodidata. Autodidata. Muito bom. Muito bem, uma boa qualidade. Mas já ninguém tem qualidades aí na Regi, Regi. ninguém diz nada, ninguém reage. Todos. Não, mas, Yaya, tu não podes falar pelos outros. Todos. Do Otávio eu só conheço defeito, qualidade não sei não. A Joyce Estou a diz... gozar. A Joyce Ok. diz, a Joyce, mas eu não estou uma mulher de muita fé, Muito mas bem. tem que ser a Joyce a dizer porque é que tem que ser o Yaya. Joyce, como assim? Pronto, Aham. a Joyce A disse Joyce que é diz ser uma mulher de muita fé. O Yaya é o porta-voz da comissão da Regi. Muito bem, muito bem. Não, mas eles podem falar também, porque às Ok. tantas nós não sabemos se as pessoas estão mesmo a falar Exato. ou o Yaya está aí a intimidar os outros. Muito Ok. bem, Janete, meio-dia. Mas também queremos ouvir a tua qualidade, Janete. Então. Olha, eu Andaste a perguntar eu aos sou- outros, eu e não sou dizes aquela- nada, queres sair assim de soslaio. sair ilesa. Não, aqui não é eu possível. sou aquela que gosta de cuidar dos outros. Ok. Eu gosto de cuidar, de fazer bem, de ajudar. Fazer eu o bem ainda faz bem. acredito que nós somos mais felizes quando fazemos os outros felizes. Quando servimos. Então, exatamente, eu gosto de servir. Está Muito resumido. bem, muito bem. Exatamente. Então, Janete, meio-dia, Janete gosta de servir os eu outros. gosto de servir. Nós E foi vamos... por isso que fiz jornalismo. Muito bem, muito bem. Sim, senhora. Então está Exato. esclarecido aqui. Estão aqui apresentadas as qualidades da Janete, do Exato. Yaya, da Iracelma, mas nós queremos também saber de si, caro nossos telespectadores e também os ouvintes. nossos radio ouvintes. Exato. Exatamente. Vamos aqui puxar um pouquinho por nós. Às vezes olhamos muito para os nossos fracassos, para as Exato. nossas falhas, para os nossos defeitos. Atenção, nós também temos as nossas qualidades, Uhum. e estas precisam diariamente serem exaltadas por nós. Exatamente. Não precisamos esperar que alguém diga, ai, Iracema, você é muito bonita, você é muito comprometida. Diga, eu sou bonita, eu sou comprometida e a vida segue. E Está assim, tudo bem. e não nós é, seguimos não é também. falta de humildade, exatamente. Nós seguimos também. No próximo contacto, o Chiputo vai dizer qual é a sua melhor qualidade. Além de ter umas mãos que sabem selecionar boas músicas, vamos saber o que é que ele mais O tem de Chiputo bom. hoje certamente vai estar O crazy. crazy. Janete, meio-dia, até já. Até já, minha Foi o colega. nosso primeiro contacto. Nós, a qualquer momento, havemos de voltar. Certamente havemos de voltar às nossas conexões. Bom dia, E com nós aqui energia. deste lado vamos Nossa, seguir com calma. a atualidade no Manhã Girassol. A Ministra da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, Teresa Rodrigues, esclareceu que nem todo o cidadão desempregado vai beneficiar do subsídio de desemprego a partir de 2027. De acordo com a governante, a medida só será aplicada para aquelas pessoas que já descontavam para a Segurança Social, mas que por algum motivo perderam o emprego. O subsídio de desemprego, que começa a ser atribuído em 2027, não irá abranger todos os desempregados, e sim aqueles que por alguma razão perderam o emprego. A ministra da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social clarifica que não se trata de uma medida assistencialista. O que as pessoas pensam, porque efetivamente veem nos outros países, é que todo desempregado vai ter uma remuneração por estar desempregado. Mas não é assim que é tratado o subsídio de desemprego. O que nos outros países todos os desempregados muitas das vezes chamam subsídio ou uma remuneração por estar desempregado é afetado ao assistencialismo que está todos eles imbuídos na segurança social. Em Angola nós não temos uma segurança social assistencialista. Todos nós contribuímos à segurança social para no futuro irmos buscar as nossas compensações. Portanto, temos um contrato seguro com a Segurança Social. Este assistencialismo hoje aqui em Angola é feito pelo Masfamo. Por isso, temos programas.
para as pessoas mais vulneráveis, que não têm emprego, que vivem na linha da pobreza, não é? E temos, por exemplo, o Cuenda, entre outros programas de assistencialistas que o Masfamos vai fazendo. Teresa Rodrigues Dias explica que o auxílio será atribuído somente aos trabalhadores cadastrados no Instituto Nacional de Segurança Social. O que queremos dizer é que nós estamos a programar um subsídio para aqueles desempregados que já contribuíam à Segurança Social e que por alguma razão as empresas, uma causa de força maior, deixaram de poder, como tivemos por exemplo no Covid, as empresas não tinham capacidade de poder sustentar a manutenção dos empregados e muitas delas despediram e não tiveram mais capacidade de poder voltar a iniciar as suas atividades. Nestes casos, o que estamos a dizer é que a Segurança Social deve efetivamente ter um subsídio para que este trabalhador possa, durante algum período, ter para poder garantir que tenha dignidade até que consiga ter um novo vínculo jurídico laboral. Portanto, temos de ter cuidado, em resumo, a falar do subsídio, do modo como as pessoas estão a encarar esse subsídio, e nós não podemos comparar Angola com outros países sem termos ciência de que cada país tem o seu formato próprio em função de como está organizada a sua administração pública. No nosso caso, não temos no mesmo Ministério a segurança social obrigatória e a de base. Segundo a governante, o que muitos desempregados chamam subsídio ou uma remuneração por estarem desempregados está relacionado com o assistencialismo, que não é o caso desta medida. A ministra Teresa Rodrigues Dias admite a possibilidade de o país avançar para uma proteção mais abrangente que envolva a segurança social obrigatória e a de base. No entanto, a aplicação desta medida deverá ser antecedida de um estudo. É possível e estamos a pensar. Só que não são coisas que se resolvam de um dia para o outro. Tem que se fazer, efetivamente, estudos de impacto, não é? Nós, neste momento, não podemos dizer a partir de hoje o assistencialismo passa para ali, quando temos que fazer contas e perceber que, a passar para ali, se houver efetivamente alguma ruptura, quem é que vai responder por esse assistencialismo? Não pode ser o contribuinte da Segurança Social obrigatória. Então, tem de haver estudos para que não se possa colapsar um sistema do outro. Nesta entrevista, a ministra Teresa Rodrigues Dias sinalizou também que o objetivo do subsídio de desemprego visa garantir dignidade aos trabalhadores que tenham perdido o emprego, mas que outrora descontavam para a Segurança Social. E a função pública, com exceção de quem labora em regime de turnos, de 3 a 7 de novembro, vai trabalhar 1h30 acrescida, informou o Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, que em nota esclarece que a medida surge em função de o 11 de novembro coincidir com a ponte, sendo que deve-se observar o que a lei dos feriados nacionais e locais e datas de celebração nacional estabelece conforme o número 3 do artigo 6º da referida lei. E o Presidente da República, João Lourenço, exonerou nesta quinta-feira Miguel dos Santos Oliveira do cargo de vice-governador da província de Cabinda para o setor político e social e em substituição nomeou José Cumbo. Num outro decreto, João Lourenço exonerou Manuel André da Costa Canguezese do cargo de secretário de Estado para o Urbanismo e Habitação, nomeando para o mesmo cargo Conceição Luís Cristóvão. Está aberta no Museu de História Militar a exposição Caminhos de Fogo, Horizontes de Paz, uma mostra que traça a cronologia dos principais combates. Na mesma ocasião, o chefe de Estado fez a inauguração da nova sala de exposições do Museu Militar. A mostra inaugurada pelo Presidente da República e Comandante-em-Chefe das Forças Armadas Angolanas apresenta, através de uma sequência cronológica, os principais combates, batalhas e operações militares que tiveram lugar em solo angolano entre 1975 e 2002. Acompanhado da Primeira-Dama da República, Ana Dias Lourenço, o Presidente João Lourenço fez o corte da fita, descerrou a placa e depois tomou o seu assento para assistir a um vídeo que conta a história do projeto. O Ministro de Estado e Chefe da Casa Militar
Francisco Pereira Furtado, aponta algumas ideias que sustentam a exposição. Preservar a memória histórica das batalhas que marcaram o país desde 1975 a 2002, promover a reflexão crítica sobre os impactos sociais, políticos e humanos dos conflitos armados, valorizar os testemunhos das vítimas e combatentes que viveram esse período, educar o público, especialmente as novas gerações, sobre os riscos da violência e a importância da paz, bem como celebrar o processo de pacificação, destacando os esforços de reconciliação e reconstrução nacional. Não sendo uma obra acabada, a exposição homenageia os militares angolanos que, com coragem e sacrifício, contribuíram para a defesa da soberania e consolidação da paz. Cada detalhe foi pensado para proporcionar aos visitantes uma experiência sensorial e emocional, onde a história de Angola se manifesta de forma viva, despertando conhecimento, orgulho e esperança nas gerações presentes e futuras. Muito mais do que uma cronologia de batalhas e episódios de guerra, o acervo histórico militar exposto é uma homenagem à memória coletiva dos militares angolanos, aliados internacionais e milhares de cidadãos civis que durante 27 anos de guerra pós-independência lutaram pela defesa do país e garantiram a sua soberania e integridade territorial, entregando a sua juventude e as suas próprias vidas para a conquista da paz nesta Angola que hoje desfrutamos e que, com determinação, sábia visão e firme liderança política de Vossa Excelência Presidente da República, dirige rumo ao desenvolvimento e à prosperidade. O diretor do Gabinete de Obras Especiais, Leonel Cruz, fala do que foi possível resgatar com o trabalho de pesquisa que resultou na exposição Caminhos de Fogo, Horizontes de Paz. Na fase inicial da concepção, foi mobilizado considerável acervo documental proveniente de diversas fontes militares, designadamente 50 mapas militares, 27 entrevistas com mais de 30 horas de gravação, dentre mais de 75 já recolhidas pela equipe técnica da Casa Militar, além de outros dados disponibilizados pelos órgãos públicos de comunicação social. A amostra vai conectar a nova geração com a história recente de Angola. Podemos ver e emocionar-nos com um percurso difícil, corajoso e patriótico das nossas Forças Armadas, dos nossos jovens soldados que deram o seu sangue para que Angola hoje seja um país uno, indivisível e independente. Tem um destino, os turistas, estudantes das escolas, para que eles saibam quanto custou a liberdade. Esse momento foi inédito e há uma grande necessidade de expandir, tornar mais abrangente todo esse filme que nós vimos da história da independência do nosso país. Foram longas guerras, longas lutas e o nosso país trouxe vitórias e bênçãos para outros países também. Então, os jovens devem mesmo interessar-se e conhecer a história. Vamos mesmo influenciar para que essa história chegue até aos jovens. A exposição Caminhos de Fogo, Horizontes de Paz é uma homenagem aos que lutaram e aos que acreditaram que o fim dos combates seria o início de um novo horizonte de paz e reconciliação nacional. Os chefes das delegações participantes à sexta reunião dos países da CPLP acreditam que os acordos sobre a mobilidade recentemente assinados entre os ministros do interior da África lusófona venham a produzir resultados seguros. As declarações foram feitas nesta quinta-feira pelo ministro da Segurança Nacional da Guiné Equatorial, Fortunato Insue Edu, no final da audiência concedida pelo Presidente da República, João Lourenço, às delegações participantes da sexta reunião dos ministros do interior da CPLP. Foi uma audiência de cortesia que o Presidente da República, João Lourenço, concedeu nesta quinta-feira às delegações dos ministros do Interior e da Administração Interna da CPLP, que a partir desta sexta-feira participam da sexta reunião que Angola acolhe. À saída da audiência, o vice-ministro da Segurança Nacional da Guiné Equatorial, Fortunato Insue Edu, começou por agradecer pela recepção calorosa e fraterna. Acabamos de ter uma visita de un saludo de cortesía que Su Excelencia el Presidente João Manuel Gonçalves Lourenço ha extendido a todos los
representantes de las delegaciones de los países miembros de la CPLP. Por lo tanto, no nos queda en representación de la delegación de Guinea Ecuatorial expresar nuestros agradecimientos a Su Excelencia el Presidente de la República de Angola por esta visita de cortesia. Fortunato Insue disse, por outro lado, esperar que no quadro da 6ª reunião dos ministros do Interior e da Administração Interna da CPLP possam ser produzidos resultados seguros sobre os acordos rubricados para a mobilidade entre os Estados-membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Nossos agradecimentos ao Ministério do Interior de Angola por organizar esse evento e esperamos que la conferencia, la reunión de ministros del Interior que hemos venido a asistir va a dar buenos resultados dentro de los acuerdos que hayamos firmado de movilidad entre los países miembros de la CPLP. De salientar que temas como a segurança pública da CPLP e mecanismos de combate ao branqueamento de capitais deverão dominar a reunião de amanhã dos ministros do Interior e da Administração Interna da CPLP. Agora informação sobre a previsão do tempo aqui em Luanda, que tem previsão do dia com possibilidade de ocorrências de aguaceiros. Temperatura mínima prevista para hoje é de 24 graus e a máxima de 28. Umidade de 77%. Em Cabinda, a previsão é de um dia com céu parcialmente nublado. As temperaturas vão oscilar entre 24 graus de mínima e 28 de máxima. A umidade do ar a chegar aos 78%. É o primeiro intervalo desta edição do Manhã Girassol. Até já. Bem-vindo de volta à edição última da semana do Manhã Girassol. Vamos regressar à via. Nesta altura, novamente com o suporte do Centro Integrado de Segurança Pública, mas fora da cidade capital. Vamos conferir a mobilidade rodoviária no Planalto Central, província do Huambo. Já temos as imagens do Centro Integrado de Segurança Pública, o CISP. Estamos precisamente na Praça 11 de Novembro, onde o trânsito faz-se tranquilamente, isto na Cidade Alta. Não há engarrafamento, não há congestionamento, é só deslizar, é só escorregar. Destaque aqui para a movimentação rodoviária, maioritariamente feita por mototaxistas. Estamos na Avenida Norton de Matos, onde o cenário também é favorável a esta altura, não há engarrafamento, não há congestionamento, é só deslizar, é só escorregar. Uma paragem nesta altura por conta do semáforo para permitir a travessia segura dos cidadãos, mas nunca a mobilidade diz respeito na Avenida Norton de Matos. O cenário é favorável. Na Via Calundo, Via Huambo, isto na Caala, o cenário também está favorável a esta altura. Aí algumas poças de água, sinal de que choveu neste ponto da cidade do Huambo, isto na Estrada Nacional número 120, mas no que ao trânsito diz respeito, não há congestionamento, o trânsito está fluido. Recomenda-se também a mobilidade na Torre Central do CISP, onde não há engarrafamento, não há congestionamento, trânsito completamente fluido, é só deslizar, é só escorregar e, tal como temos estado a dizer, o trânsito está canala. Nós vamos continuar na via agora com o Ernesto Jaime, de regresso à cidade capital. Vamos a mais um contacto com o nosso colega que vai pontualizar-nos sobre o movimento rodoviário em algumas zonas aqui da nossa cidade capital. O Ernesto está aqui. Ernesto, por cima de uma pedonal, não sei se me consegues ouvir. Estás precisamente no desvio do Zango, onde o trânsito apresenta dois cenários. Vamos à informação, Ernesto. Viva, bom dia Iracelma, Arnaldo, mais uma vez. Nós agora estamos no desvio do Zango,
um ponto também do ponto de vista de circulação rodoviária, tem alguma coisa a dizer, sobretudo os engarrafamentos que aqui também são registados. Conseguimos ver agora que o trânsito por aqui está já muito carregado. Este é o sentido que damos a ver agora, é o sentido Quilamba, desvio do Zango e dirigindo-se para a vila de Cacoaco. Conseguimos ver que o trânsito está fluido, porém um aligeirar da velocidade aqui. Sabe-se que há enormes ou inúmeras paragens por aqui, daí então se ter este cuidado por parte dos motoristas ou automobilistas. Quando olhamos para um outro ponto, no caso, para quem sai de Cacoaco para o Benfica, o trânsito já está completamente carregado. Por este lado, que damos a ver agora nas imagens, também a via de serviço imposta por lá para que os taxistas façam o trajeto da melhor forma, está também já carregado. A esta hora, a preocupação de muitos cidadãos que por aqui vivem é tanta para pagar o táxi, daí também se verificar este mesmo puxa, passa aqui a expressão, para poder então chegar até a avenida ou a estrada principal e seguir percurso. O que, quando há esta desorganização por parte dos azuis e brancos, acaba também por causar um congestionamento na própria via. Aqui o engarrafamento é acentuado a partir do princípio da Vila Pacífica ou da Vida Pacífica e estende-se até pelo menos a paragem do 11 de novembro. Aqui faz-se um movimento muito caótico por parte dos automobilistas, mas embora exista aqui a pedonal imposta recentemente para facilitar a mobilidade de passageiros ou de pessoas que antes faziam a travessia justamente na estrada e que impossibilitava então a própria circulação na estrada. Tal como fizemos referência, o pavimento continua escorregadio, não tanto quanto nas primeiras horas que caíam os chuviscos, já vai secando aos poucos, mas o certo mesmo é que a cautela por parte dos automobilistas ainda é verificada por estes pontos. Este cenário mostra também que, no sentido que dávamos a ver a princípio, que estava completamente fluido, sobretudo ao chegar justamente no desvio do Zango, agora começa a ficar carregado ao chegar aqui na paragem do desvio do Zango, o que condiciona ainda mais o trânsito. Por aqui a velocidade mínima é a mais aconselhável, pois há inúmeros automóveis parados ao longo da via, o que pode, de certa forma, também causar este mesmo afunilar da própria via. A Iração Arnaldo, são estas as imagens que se podem dar a ver agora, esta informação, a radiografia que se pode fazer sobre o trânsito aqui no desvio do Zango. Bom dia. Bom dia, Ernesto Jaime, e mais uma fotografia do movimento rodoviário na Avenida Fidel Castro, isto ao pé do desvio do Zango, onde o cenário já está complicado, está difícil a circulação neste troço da Avenida Fidel Castro. Aí já estamos a falar da província de Icolibengo e nós vamos rumar pela segunda vez a Girassol FM. Para a segunda conexão, nesta edição de sexta-feira. Olá, Janete Meio-Dia, uma vez mais bom dia também aos rádio ouvintes. Já dá para perceber que o Chiputo está mesmo crazy. Chiputo já está crazy. A Iração é quem agitou. As coisas começam a aquecer. Estamos a ouvir Memoire de Femme.
Pierre Cham. Uma música que o tempo não tem coragem de apagar. Com certeza. Sempre que ouvimos esta música, como se ela tivesse sido lançada ontem. Exato. Eu gosto muito desta capacidade que a música tem. Eu costumo dizer sempre, eu ouço músicas provavelmente do tempo em que a minha mãe não era nascida, mas são músicas que tocam lá no fundo. Tocam. E esta é uma delas. Exatamente. Esta faz parte da playlist. São logo o Se Chiputo o João colocou... Alves estivesse aqui, eu diria, João Alves, essa música é do nosso tempo. Mas eu estava à espera que dissesses isso bem no início. Que música do meu tempo. Esta música é mesmo do meu tempo. Atenção, nem um Chiputo encosta. Só para não falar de ti, Janete Meio-Dia. Selma, mas eu gosto pesado. deste lado crazy. Gosto deste lado crazy do Chiputo. A sexta-feira, nada melhor do que boa música também. Num período em que muita boa gente está a caminho do local de trabalho. Mas como estão a enfrentar aí um trânsito pesado, por exemplo, do ponto que temos a ver há instantes, aí na Fidel Castro, no desvio do Zango, as coisas estão complicadas. Se estiver a passar por este ponto, de preferência estar ligado aos 102.7, bom dia com energia. Boa música que não falta, porque hoje temos um técnico crazy. Crazy! O Chiputo, completamente crazy. Ai, está a aquecer esta manhã. Exatamente. Mas também, como é que vão as coisas por aí, Janete Meio-Dia? Nós vamos o que aqui, dizem os nossos estamos aqui a sobre interagir. a proposta que trazes para hoje. Exatamente, não é? Continuamos a receber as respostas dos nossos ouvintes. Tem aqui, olá Janete, eu sou uma pessoa muito paciente e trabalhadora. Eu sou o João Pedro Quimbafo, Vila de Viana é a banda. O nosso ouvinte aqui é uma pessoa trabalhadora. Bom dia com energia, fala o António. António, bom dia com energia. Diga-nos o que é que você mais aprecia em si mesmo. E além de... Por acaso, ainda não ouvi alguém a dizer eu sou muito bom gestor de dinheiro. Acho que todos nós somos. Será? Janete. Todos nós somos. Todos nós somos. A dada altura, a vida obriga-nos a sermos bons gestores. Né? Eu falo de ser bom gestor de dinheiro porque hoje é o Dia Mundial da Poupança. Hoje é o Dia Mundial da Poupança. Uma data que é celebrada, que visa recordar a importância de fazermos escolhas conscientes do uso do dinheiro e de desenvolvermos hábitos financeiros responsáveis. A poupança é uma das práticas muito aconselhadas quando se fala de boa gestão de dinheiro. Ontem, por acaso, tivemos aqui um escritor a falar sobre a gestão financeira, dicas rápidas para melhor gerir o dinheiro, e a poupança faz parte das principais dicas dadas pelos gestores para que possamos gerir bem, pelos especialistas, para darmos bem conta do nosso dinheiro, para não chegarmos ao final do mês e depois termos que receber o salário e depois acabar a pagar dívidas. Não, mas também é importante pouparmos, porque a poupança serve de suporte, de ajuda nos momentos da aflição. Nas horas escuras. E nas horas amargas é a poupança que deve lá estar para poder ajudar-nos, para não ficarmos reféns, dependentes de outras pessoas, para evitarmos contrair dívidas às vezes com taxas de juros muito altas. Exatamente. E aí onde entra a poupança. Eu desde muito cedo, eu comecei a poupar muito tarde, mas sempre ouvi a minha mãe a incentivar-nos a poupar. E é o que se diz, mais vale tarde do que nunca. Mais vale tarde do que nunca, mas eu acho que se tivesse começado a poupar mais cedo, eu já estaria um pouquinho mais longe. Mas comecei tarde, então estou ainda a me organizar. Mas também quem poupa transmite organização, transmite cuidado. Exato. Não importa o quanto tu ganhas, não importa o teu salário. A minha mãe aconselha-nos sempre, ela diz, se ganhas 120, viva como se ganhasses 100. Exato. E se ganhas 100, viva como se ganhasses 90. Exato. Os 10 mil kwanzas vão para a poupança. E não importa o valor, poupar é sempre bom. Exatamente. Naqueles momentos amargos, nas horas amargas, tal como disseste, nas horas escuras, é a poupança que nos tira daquela aflição. Exatamente. E é isso mesmo. É muito importante. Então, eu não sei se os nossos telespectadores têm o hábito de poupar. As pessoas dizem sempre, mas a vida está muito difícil, mas eu não consigo poupar. Se conseguires poupar 5 mil todos os meses, tirar do teu salário todos os meses, no fim de 12, ou ao fim de 12 meses, tens 60 mil kwanzas. Exato.
Pronto, há algumas pessoas que têm um bocadinho da, vamos lá dizer, mania da grandeza e pensa que guardar 5.000, guardar 2.000 não faz diferença, mas só se vive uma vez também, só tem se vive aquele uma grupo vez. de só se vive uma Exato. vez. Mas Deus proverá. o pouco... Depois ele cresce, não é como dizem, né? A galinha, grão a grão, enche o papo. E é assim que acontece também com as nossas poupanças. Exato, exatamente. Nós começamos a poupar a 2.000, depois podemos colocar mais 2, mais 2, mais 2. E quando chegamos assim, depois de fazermos este exercício ao longo de vários meses, nós conseguimos observar que temos alguma coisa no nosso cafocolo. Exato, do 222 Exatamente. conseguimos alguma coisa. Alguma coisa que já dá para tapar algum buraco. Exatamente. Exato. Cobrir algumas necessidades. Do 2 normal, deixar chegamos ao de 2 pedir milhões. dinheiro emprestado aos colegas. Exato. Ao Mano Pedro, ao Eirosa. Isso. Ou até mesmo ao Iaiá. Pois é, e depois deixamos de fugir, porque há quem pede emprestado e a quem peça emprestado depois dá um monte de mbaias para devolver. Mbaias pesadas. Muito Supera os taxistas, porque não têm o hábito de devolver, não têm o hábito de poupar. Então é um dia que nos leva à mesma reflexão, não é? Exato. Já imaginou ter alguma maca? Mas uma maca rija, não as macas do português? Exato. Aquelas devolver... macas que envolvem mesmo um bom cumbu e não teres aí no teu cafocolo alguma coisa para ir tirar. Esta é uma maca que depois dá outras macas e outras Vai macas. ter com a Janete diz, também estou sem cumbu, não consigo. Exato. Vai ter com o Pedro, com a Eirosa, eu também estou a ver fumo. Como agora dizemos muito, estou farinhento. Farinhento. Tenta com Iaiá, talvez. Iaiá também vai dizer, se eu te contar os meus problemas, já 2 a 3 meses, e ficamos assim. E lá vem outras macas, e infelizmente não consegues encontrar aquela pessoa para te ajudar. Vais recorrer àquelas senhoras que tens de pagar com juros. Depois de hipotecar os cartões. Os cartões, vives uma vida muito apertada. Exato. Quando normalmente não temos o hábito de poupar, também não temos liberdade. Exatamente. Tira-nos a liberdade. Devolver o dinheiro alheio, poupar o dinheiro também é qualidade, é responsabilidade, é compromisso. Dizem que também quando você não consegue devolver o dinheiro do outro, isso traz azar. Exato, dizem sim que é procurar azar. É. Isso traz azar. Mas acho que depois não consegues prosperar, não consegues prosperar. Há pessoas que já se não sentem tens o hábito tão de devolver. azaradas que não ligam mais para isso. Já sou mesmo azarado, então vamos a isso. Não, mas é complicado viver a vida com balumucas. E há aquelas pessoas que não têm maneiras de cobrar. Balumucas instalam-se mesmo no teu portão. Na normalidade. Em alguns casos, na porta do teu serviço. Exato. Depois começam a levar para as coisas alargar ainda mais as macas. Não, não fica bem, não fica bem, não Exato. fica bem. A gente que se pudesse mandar a sua fatura diretamente para a área financeira da sua empresa não hesitava. Muito bem, Janete, Exato. meio-dia. Olha, Antes de estabelecermos uma pausazita neste nosso contato, olhando para aquele que é o nosso desafio de hoje, quero partilhar aqui uma frase com os nossos ouvintes e telespectadores. Brilhe lindamente, porque sempre haverá outro amor, outro emprego, outra cidade, outras pessoas, mas nunca outra vida. Viver é agora. É agora mesmo. O futuro também é agora. Aqui na Rede Girassol, as nossas conexões havemos de voltar. Havemos de voltar, meio-dia. certamente. Bom dia, com energia. Até já. Nós já seguimos com mais um bloco de informação aqui no Manhã Girassol. Os chefes de Estado e de Governo da União Africana defenderam nesta quinta-feira em Luanda a necessidade de acelerar a criação de mecanismos africanos de financiamento para o desenvolvimento de infraestruturas. A posição consta da Declaração de Luanda sobre o financiamento do desenvolvimento de infraestruturas em África, adotada no final da terceira cimeira sobre o financiamento do desenvolvimento de infraestruturas realizada na capital do país. No documento, os líderes africanos reconhecem os progressos alcançados, mas alertam que as lacunas no financiamento de projetos continuam a travar a integração econômica e o crescimento sustentável. Os chefes de Estado apelam à criação de instrumentos financeiros específicos e de parcerias público-privadas capazes de mobilizar investimentos e reduzir o déficit de financiamento. A Declaração de Luanda exorta ainda os Estados-membros a acelerarem a ratificação dos instrumentos jurídicos que estabelecem as instituições financeiras africanas, como o Banco Africano de Investimento, o Fundo Monetário Africano e o Banco Central Africano.
Exortamos os bancos multilaterais de desenvolvimento, as instituições financeiras de desenvolvimento e os parceiros internacionais a facilitar as condições de financiamento, incluindo a reestruturação da dívida, o redirecionamento dos direitos especiais de saque e o financiamento concessionário, a fim de libertar uma maior capacidade financeira para o desenvolvimento de infraestruturas em África. Defendemos instrumentos específicos para a África, que reflitam as realidades de desenvolvimento do continente. O documento aprova 38 projetos financiáveis, como 3 iniciativas prioritárias do PIDA PAP2, avaliadas em cerca de 18 mil milhões de dólares, com apoio de instituições como o Banco Africano de Desenvolvimento, o Banco Mundial, a AMFI e o Afreximbank e outras entidades multilaterais. E acolhemos com agrado os 38 projetos financiáveis e o compromisso das instituições financeiras e dos parceiros de desenvolvimento em apoiar os 13 projetos PIDA-PAP2, representando uma mobilização de investimento combinado de 18 mil milhões de dólares como resultado direto desta cimeira. Durante o encontro, os líderes reafirmaram o compromisso com a Agenda 2063 e com a integração econômica regional, destacando o papel estratégico de programas como o Mercado Único Africano de Eletricidade, a Rede Integrada Ferroviária Africana e o Plano Diretor das Autoestradas Transafricanas, considerados motores para o comércio intra-africano e o desenvolvimento sustentável. A Comissão da União Africana trabalhar em conjunto com todas as agências e comunidades econômicas regionais e nossos parceiros. Vamos continuar a fornecer coordenação, liderança técnica e o mecanismo de responsabilidade que necessita para movermos esta declaração deste summit para a implementação concreta. Os meses à frente vai, de facto, dizer que haja precisão na colaboração e que seja persistente. As bases lançadas aqui em Luanda são fortes. Nesta cimeira, tivemos 35 projetos catalisadores por cima da mesa, nos setores críticos das águas, transportes e tecnologias de informação e comunicação. Na questão dos transportes, os projetos constituem aos 34 bilhões de dólares, nas águas, 3 bilhões de dólares e no setor das energias, 14 bilhões de dólares. No setor das tecnologias de informação e comunicação, 1 bilhão de dólares. Esses são os projetos que representam o desenvolvimento das instituições. No fim dos trabalhos, o ministro de Estado para a Coordenação Econômica de Angola, José de Lima Massano, defendeu que a África precisa ultrapassar a barreira dos cerca de 150 mil milhões de dólares de déficit anual que enfrenta para investimentos em infraestrutura. De Lima Massano reafirmou os compromissos assumidos pelos países para o desenvolvimento de projetos bancáveis e destacou também os compromissos de emissão de garantias. Tivemos também aqui compromissos, como foi referido, tanto de emissão de garantias, foi também algo que não tivemos nas sessões anteriores, nas cimeiras anteriores. São cerca de 10 bilhões de dólares em garantias. Se admitirmos que estas garantias vão permitir, no mínimo, multiplicar por 4 o financiamento que será obtido, podemos dizer que esta cimeira, e como foi aqui reconhecido pelos participantes, também a esse nível foi de sucesso. A terceira cimeira sobre o financiamento do desenvolvimento de infraestruturas em África, que decorreu em Luanda, juntou mais de 2 mil delegados de diferentes países, entre líderes políticos, investidores, representantes de instituições financeiras e especialistas do setor. O evento serviu de plataforma para a captação de investimento, fortalecimento de parcerias público-privadas e promoção de projetos estratégicos nos domínios da energia, transportes, tecnologia e integração regional. São 8 horas em todo o espaço nacional. Seguimos com a economia do dia, a economia que comanda as nossas vidas.
Estado vai investir 29,5 mil milhões de kwanzas para a reabilitação das vias de acesso ao mercado do quilômetro 30 e ao Centro de Logística e Distribuição, uma extensão de 12,9 quilômetros que incluem 2 passagens hidráulicas que estão na iminência de desabar. A despesa foi autorizada em despacho presidencial. O documento, assinado pelo chefe de Estado, João Lourenço, refere que as vias se encontram num nível de degradação muito acentuada, com problemas profundos de macro e microdrenagem, problemas de iluminação pública, tornando o tempo de circulação mais demorado, acusando inúmeros constrangimentos às atividades econômicas e insegurança para utentes que nela circulam. Para os trabalhos de fiscalização das obras, foram aprovados 739,4 milhões de kwanzas. Angola gastou 709,32 milhões de dólares na importação de combustíveis líquidos no terceiro trimestre deste ano, sendo que metade deste valor foi destinado na compra de gasóleo. Os dados foram apresentados nesta semana em Luanda pelo diretor adjunto do Instituto Regulador dos Derivados do Petróleo, Antônio Feijó, quando falava durante a apresentação do balanço das atividades referente ao terceiro trimestre de 2025, quanto às origens das aquisições de combustíveis neste período. Antônio Feijó revelou que 22% foram provenientes de 2025, que arrancou nesta quinta-feira com mais de 250 expositores nacionais e estrangeiros. Prevê arrecadar receitas superiores a 400 milhões de kwanzas. A perspectiva é da organização do evento. Como inovação, a presente edição traz como novidade a participação da Embaixada da China, com dezenas de empresários. O preço do barril do petróleo Brent abriu nesta quinta-feira estável. O Brent, referência para as exportações angolanas, foi negociado no mercado internacional aos $64 por barril, o mesmo valor negociado no fecho anterior. Assim, o Brent segue $6 abaixo do valor estimado no Orçamento Geral do Estado para 2025. Noutras commodities, às 17 horas desta quinta-feira, a Bolsa dos Estados Unidos da América estava a negociar a saca de milho para entrega no futuro a $432, menos $2 do valor negociado no último fecho, 393 mil kwanzas ao câmbio do Banco Nacional de Angola. Já o café estava a ser negociado a $4.611, menos $4 do que na última sessão. A onça de ouro para entrega no futuro foi vendida a $4.016, mais $37 do valor negociado na última cotação. E o metro cúbico de madeira serrada foi negociado a $547, menos $4 do valor negociado na última sessão. Seguimos com outras que fazem a atualidade. O Ministro da Energia e Águas, João Batista Borges, inaugurou nesta quarta-feira a estação de abastecimento de água do município de Chitembo e o sistema de eletrificação dos municípios de Catabola e Camacupa, na província do Bié. Eram 9 horas quando o Ministro da Energia e Águas, João Batista Borges, desembarcou no aeroporto Joaquim Capango, na cidade do Cuito, província do Bié. Foi recebido em ambiente de festa. A seguir, o ministro e a sua delegação, junto dos membros do governo local, fizeram um percurso de 150 quilômetros até ao município do Chitembo, onde inaugurou o sistema de abastecimento de água. O projeto, segundo o ministro João Batista Borges, tem capacidade para atender quase 35 mil habitantes. Este sistema de água, que agora vai atender 35 mil pessoas, portanto, tem quase 1.700 ligações, ele tem uma capacidade de 1.250 metros cúbicos, ou seja, vai atender mais de 100 mil pessoas a capacidade do reservatório.
preciso é que nós continuemos agora a fazer as ligações às casas. O projeto custou aos cofres públicos 13,1 milhões de dólares. O sistema de captação vem do rio Cuxi. Antes havia aqui um reservatório de 50 mil litros de água e agora o município evolui para 150 mil litros. Para as moradoras Joana Samba e Josefina Cândida, ficam para trás a dependência de água com recurso a cacimbas. Eu me sinto muito feliz por terem nos dado água, porque nós sofremos muito. Às vezes que acordávamos cedo e nas manivelas e não conseguíamos água, tínhamos que ir também nas cacimbas, mas graças a Deus nosso governo fez tudo, conseguimos água, isso é de agradecer. Para vir aqui água, nós agradecemos muito. Nas cacimbas, lá distante. Agora, hoje, estamos alegres. A governadora da província, Celeste Lavoco, considera que a inauguração do projeto marca uma nova era no desenvolvimento da população local. Desde a proclamação da independência nacional, a 11 de novembro de 1975, é a primeira vez que o município do Chitembo ganha um sistema de abastecimento de água, agregando uma captação de tratamento e distribuição. Para trás, ficam longos anos com recursos às cacimbas. Minutos depois, o ministro fez novamente um percurso de 202 quilômetros do Chitembo para o município de Catabola, onde inaugurou a subestação de transporte e distribuição de energia, uma infraestrutura com capacidade de produzir 20 megawatts que pode fornecer energia a 20 mil pessoas. Aqui, os munícipes dizem que ficam para trás os custos com os combustíveis para os geradores. Muito benefício para o município de Catabola, porque antes que nós estávamos muito mal e o município trabalhava com o gerador é aquele que não trabalhava assim, trabalhava vice-versa. E só trabalhava algumas casas. Então, com essa luz que nós recebemos hoje, e uma boa e uma beça para o município de Catabola. João Batista Borges diz que quer ver a extinção da energia para benefício da população. Queremos agora que cada vez mais os fazendeiros que aqui estão na região possam então estabelecer as suas ligações, começar a consumir energia da rede. Enfim, queremos ver de facto esta energia, este bem que finalmente chega aqui a esta região 50 anos depois da independência, vai então ser aproveitada para benefício destas populações. Entraram em funcionamento nesta quarta-feira a estação de abastecimento de água do município de Chitembo e o sistema de eletrificação dos municípios de Catabola e Camacupa, no Bié. E alguns especialistas defenderam nesta quinta-feira, durante uma mesa redonda sobre urbanismo e habitação, a necessidade de alterar a lei do ordenamento do território. O objetivo das cidades e para a proliferação de construções em áreas não autorizadas. Cerca de 20 anos depois da última reforma da Lei de Terras, alguns especialistas e organizações da sociedade civil defendem a necessidade de alterar a legislação em vigor para responder aos desafios atuais do ordenamento do território e da habitação no país. É uma lei que continua, é vigente, ainda é operacional, mas precisa de uma revisão para adequá-la às dinâmicas territoriais que se assistem neste momento. Necessitamos de uma revisão da Lei de Terras em função desta evolução que tem vindo a sofrer as questões ligadas à terra e aos direitos, tanto o direito de superfície como o direito ligado às comunidades. No âmbito das comemorações do Outubro Urbano, o Ministério das Obras Públicas, Urbanismo e Habitação realiza de 30 a 31 deste mês o Encontro Nacional para refletir sobre o estado do ordenamento do território em Angola. É preciso que se criem condições para que
que se possa conferir prosperidade das comunidades, para que se possa conferir maior desenvolvimento socioeconômico das comunidades. Então, tudo isso faz com que numa mesa redonda como essa, num encontro, num evento como esse, possa-se estudar os melhores mecanismos para atingirmos então esses objetivos. O acesso a terras e aos direitos fundiários em Angola ainda continua a ser um desafio para a maioria dos cidadãos, cenário que se reflete no baixo número de imóveis legalmente registrados. Este arquiteto sublinha que o Estado deve implementar medidas mais concretas no âmbito da habitação e gestão urbana, com foco na melhoria da qualidade de vida das populações. Onde abordamos aqui a necessidade urgente de planos suplementares. Falamos dos instrumentos comuns, como os planos diretores municipais, os planos de urbanização, e aqui focamos a necessidade do Estado como tal conseguir experimentar medidas mais consensuais, sobretudo para as populações de baixa renda, ou seja, habitação social, nas suas várias vertentes, habitação social a custos controlados. As comemorações do Outubro Urbano 2025 encerram com várias atividades promovidas pelo Ministério das Obras Públicas, Urbanismo e Habitação, reforçando o compromisso com o planeamento sustentável das cidades. Voltamos a olhar para a informação sobre a previsão do tempo. Começamos na cidade de Benguela, que tem previsão de dia com céu nublado no período da manhã, mas com aberturas no período da tarde. As temperaturas vão oscilar entre 22 graus de mínima e 27 de máxima. A umidade do ar chegará aos 75%. No Ambo, a previsão é de ocorrência de algumas trovoadas. 16 graus de temperatura mínima e 24 de máxima. A umidade do ar prevista de 75%. Temos intervalo aqui no Manhã Girassol. Estamos de volta a mais um bloco do Manhã Girassol e vamos olhar para a atualidade. Mais de 20 casos de cancro da mama foram diagnosticados no município de Lué, na província do Mochico. Entre os casos registados, destaca-se o de uma mulher cuja condição é considerada grave. Olga Patrícia pede ajuda ao governo e à sociedade civil. Há mais de uma década, Olga Patrícia, residente no município de Luena, trava uma batalha silenciosa contra o cancro da mama. Aos 29 anos de idade, a doença avançou para um estado crítico e a sua luta diária é marcada não apenas pela dor física, mas também pelas difíceis condições em que vive. Mesmo você tem essa doença que você tem, já é grave, se você não operar mesmo rápido, vais morrer, vais deixar teus filhos. Então eu não quero deixar meus filhos, porque meus filhos ainda são pequenos. Como a minha mãe morreu e me deixou pequeno, então também não quero morrer para eu deixar meus filhos pequenos. Preciso mesmo de ajuda mesmo. Sem acesso a tratamento adequado e vivendo em condições precárias, Olga apela à solidariedade da sociedade e à intervenção urgente do Estado. Peço ajuda do governador do Mochico, que para me ajudar só essa minha situação. Não consigo mais com essas dores, me ajudam só. Ana Dias, Lourenço, que veja só essa minha situação. Me ajudam só, por favor, estou a pedir só favor. Mas outras pessoas mesmo que estão a me ver, mesmo que estão a me olhar, mesmo que estão a me ver, que estão a me ouvir, por favor, me ajudam só. Porque ainda sou nova, não quero embora deixar ainda meus filhos. Tenho mãe, não tenho pai, sofro do mãe, sofro do pai, então não tenho família, preciso mesmo de ajuda. Estou a pedir só favor, preciso mesmo de ajuda. João Batista, seu esposo, entre lágrimas e noites sem dormir, ele descreve o sofrimento da companheira e a importância diante da situação. Minha esposa, ela não dorme, não consegue fazer nenhum tipo de serviços. E
não consegue toda noite, começa a gritar. E estamos a pedir uma ajuda. De acordo com a presidente da associação, Mono Upema, só no município do Luena foram diagnosticados mais de 20 casos de cancro da mama, muitos deles em estágios avançados e sem acompanhamento médico regular. Nós tivemos conhecimento do estado de saúde da senhora Olga através da implementação do projeto Seja Mais Um na luta contra o câncer, na qual a associação desenvolveu várias atividades, culminando com o rastreio do câncer da mama, que realizou-se no mês de janeiro deste ano, na qual foram detectadas 20 mulheres com câncer. E a Olga é uma das senhoras que também foi diagnosticada. E vimos que o estado da senhora Olga é um estado muito grave. Segundo a sua explanação, diz que já vive com a doença há mais de 10 anos e na qual foi detectada quando criança, e os pais não conseguiram levá-la ao hospital quanto mais cedo, e ela foi vivendo com a doença até o estado em que ela se encontra. Tem uma ajuda para ver se a senhora sai daqui do Luena, onde não tem hospital especializado ou médicos especializados para ser tratada, e sabemos nós que este hospital ou centro oncológico encontra-se em Luanda. E a delegação de deputados da Assembleia Nacional de Angola concluiu a sua participação na 8ª edição do Fórum de Paz de Paris, que decorreu durante 2 dias sob o lema Novas Coligações para a Paz, pelas Pessoas e pelo Planeta. A delegação parlamentar angolana na 8ª edição do Fórum de Paz de Paris foi liderada pelo deputado Virgílio Tiova. No fórum, os parlamentares participaram em sessões simultâneas de debates, com destaque para o painel sobre parcerias de mineração para um futuro sustentável, considerado relevante para Angola, país rico em recursos minerais. A sessão abordou estratégias que visam transformar o setor mineiro num motor de industrialização e desenvolvimento económico sustentável, através de parcerias equitativas e mutuamente vantajosas. A inteligência artificial e a sua governação ética foi igualmente destaque na agenda do fórum, dado o interesse de Angola em acompanhar as transformações tecnológicas globais e promover a transparência e a responsabilidade no desenvolvimento. A dimensão da paz no nexo humanitário, com foco na melhor resposta a crises em contextos frágeis, foi também enaltecida, com Angola a reafirmar mais uma vez o seu compromisso com a abordagem integrada entre a ajuda humanitária, as políticas de desenvolvimento e a construção da paz para a estabilidade e o progresso em regiões afetadas por conflitos e fragilidades. O Fórum de Paz de Paris decorreu durante 2 dias sob o lema Novas Coligações para a Paz, pelas Pessoas e pelo Planeta. Notícias além das nossas fronteiras, os Estados Unidos vão negociar com a China a venda de energia norte-americana a Pequim, anunciou nesta quinta-feira o presidente norte-americano Donald Trump, depois de se ter reunido com o homólogo chinês Xi Jinping. Trump acrescentou que as equipas dos 2 países vão reunir para estudar a viabilidade de tal acordo. A reunião entre os presidentes dos Estados Unidos e da China teve lugar na base aérea de Jian, na cidade sul-coreana de Busan. Foi o primeiro encontro entre Trump e Xi desde 2019, quando o líder norte-americano cumpriu o primeiro mandato presidencial. Cinco suspeitos de estarem envolvidos no assalto ao Museu de Louvre, em Paris, foram detidos na noite desta quarta-feira em diferentes locais da região parisiense. No total, 7 indivíduos encontram-se sob custódia policial. A procuradora de Paris revelou que um dos homens foi apanhado no aeroporto, alegadamente quando tentava embarcar num voo para a Argélia. Este cidadão argelino, de 34 anos, vivia em França desde 2010 e era conhecido pelas autoridades por infrações de trânsito. O segundo suspeito, de 39 anos, e já tinha condenações por roubo. E o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva
promulgou ontem uma lei para reforçar o combate ao crime organizado e ampliar a proteção de agentes públicos na sequência da mega operação contra o Comando Vermelho, a mais letal da história do Rio de Janeiro. Veja mais no Compacto Internacional. A lei, que já tem sido aprovada pelo Congresso Brasileiro, define como crimes autónomos condutas como a conspiração e a obstrução de ações contra organizações criminosas. Outra das alterações é o número dos parâmetros e do alcance da proteção pessoal da polícia, integrantes das Forças Armadas que atuam em regiões fronteiriças, autoridades judiciais e membros do Ministério Público. O governo brasileiro indicou que as intenções da medida é reduzir os indicadores de mortalidade da polícia, que em 2024 apontaram para 186 assassinatos, sendo 145 polícias militares, 20 polícias penais, 15 polícias civis e peritos, 5 guardas municipais e uma polícia rodoviária. A mega operação realizada nos complexos da Penha e do Alemão, que deixou mais de 120 mortos, entrou para a história como a mais letal já registrada no estado do Rio de Janeiro, segue cercada de dúvidas, enquanto o governo estadual e as forças de segurança defendem a ação como legal e necessária para desarticular a cúpula do Comando Vermelho. Especialistas e organizações de direitos humanos cobram transparência sobre as circunstâncias das mortes e o uso de câmaras corporais da situação dos corpos encontrados na área da mata. O presidente norte-americano Donald Trump anunciou hoje, após reunir-se com o homólogo chinês Xi Jinping, que vai reduzir de 20% para 10% as tarifas sobre a China. Trump e Xi Jinping concluíram hoje uma reunião bilateral de cerca de 2 horas. À saída da reunião, Trump afirmou que Washington e Pequim vão trabalhar juntos para pôr fim à guerra na Ucrânia. O líder norte-americano revelou ainda que não abordou a questão de Taiwan durante a conversa com Xi. Não foi discutido, disse, cumprindo o que já havia antecipado na véspera, quando indicou que só abordaria o tema se fosse Xi a fazê-lo. O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos anunciou que está preocupado com as notícias de mortes durante os protestos contra os resultados das eleições presidenciais dos Camarões de 12 de outubro. Estamos alarmados com as notícias de que várias pessoas foram mortas. Pedimos às forças de segurança que se abstenham do uso da força letal e aos manifestantes que protestem pacificamente, declarou em comunicado a Agência das Nações Unidas. Segundo a nota de imprensa, as autoridades devem cumprir integralmente as suas obrigações sobre o direito internacional e dos direitos humanos. Os líderes políticos e os seus apoiantes devem abster-se de violência e de discurso de ódio, com especial incidência para este período pós-eleitoral das eleições presidenciais. E vamos voltar a olhar para as primeiras páginas dos jornais nesta sexta-feira. E começamos no The New York Times, que escreve: apelo de Trump para retomar testes nucleares revive debate sobre Guerra Fria. O presidente Trump explicou a ordem, dizendo que outras nações não identificadas estavam a testar as suas próprias armas nucleares, embora nenhum país tenha testado desde 2017. O jornal espanhol La Vanguardia traz em destaque: o interrogatório de Sánchez pelo PP apenas aprofunda a disputa política. O presidente se esquiva da pressão do Partido Popular na investigação do Senado sobre o caso Coldo. Já na primeira página do jornal francês Le Figaro, Argélia. A surpresa vitória da RN exaspera a esquerda. O partido de Marine Le Pen, com apoio de deputados do LR e do Horizontes, aprovou com sucesso uma resolução que denuncia o acordo de 1968 sobre o regime de imigração para argelinos. Continuamos a olhar para a primeira página do Le Figaro. Trump e Xi Jinping declaram trégua comercial. Pequim não vai racionar as suas exportações de terras raras e comprará produtos agrícolas americanos, enquanto Washington abandona as suas ameaças de direitos aduaneiros, mas o acordo só vai valer por um ano. O Jornal dos Desportos escreve: girabola Petro de carne. Militares encalham no França Andalo, também na primeira página do Jornal Desportivo.
Nacional, do Jornal dos Desportos, melhor. Agora sim, estamos a olhar para a primeira página do jornal. À bola, Mourinho une o que os sócios vão separar. Treinador encarnado é o único ponto de concórdia entre Noronha Lopes e Rui Costa. Sporting vira o disco e muda a equipa também na primeira página do jornal À Bola. Mas uma atualização sobre o tempo nesta edição última da semana do Manhã Girassol, agora na cidade do Cristo Rei, Lubango, que tem previsão de um dia com ocorrência de trovoada intensa, temperatura mínima de 16 graus e a máxima de 26. Umidade do ar prevista de 61%. No Luena, leste do país, a previsão é de ocorrência de trovoadas ocasionais, temperatura mínima de 18 graus e a máxima prevista é de 29. Umidade de 67%. Partimos para o último intervalo nesta edição do Manhã Girassol. Estamos de volta para a última parte do Manhã Girassol desta sexta-feira, 31 de outubro de 2025. Vamos seguir com a atualidade esportiva. As últimas do apaixonante mundo dos desportos, agora com Anselmo Gaspar, da redação desportiva da Rede Girassol. Anselmo, muito bom dia, meu colega. Boa sexta-feira para ti. Bom dia, Anselmo. Obrigado. Vamos lá fechar a semana. Vamos sim, vamos fechar a semana e, como sempre, trazes as últimas que marcam o mundo dos desportos. Pois é, com certeza vamos avançar. Caríssimo telespectador, bom dia. Vamos começar pela modalidade de handball. Falar que a seleção de Angola A venceu nesta quinta-feira o Marrocos por 30-17 em mais uma partida do Torneio Internacional de Handball Masculino Angola 50 anos, que está a ser disputado na Arena do Quilamba, em Luanda. Nesta partida, o keeper Ariel Silva foi o mais destacado, parando bolas incríveis e foi eleito o MVP. No outro duelo, Angola B perdeu frente à seleção de Cabo Verde por 19-31. Hoje a competição vai registrar uma folga geral. Não esqueça que tem tido a transmissão dos jogos todos aqui na TV Girassol. Agora vamos seguir para a modalidade da bola ao cesto. Aqui em Angola, o 1º de agosto, perdeu em casa do Sporting por 75-81, partida do Provincial de Basquetebol Sénior Masculino de Luanda. O Sporting de Luanda venceu o 1º de agosto por 81-75 em mais uma partida do Campeonato Provincial de Luanda. O duelo começou na raça e duro, com o Sporting a conseguir a primeira posse de bola, tentaram fazer os primeiros pontos e foram tamponados. Na resposta do de agosto, também foram parados igualmente com um tampão. O jogo já estava a ferver nos primeiros instantes e foi o combinado militar que abriu o placar com um triplo. Ao fim do primeiro período, os visitantes ganhavam por 26-21. No segundo, continuava um ligeiro equilíbrio, mas o de agosto continuava em vantagem. Terminou com um resultado de 50-47, vantagem do 1º de agosto. Consistência, boa leitura de jogo e rotação exata no plantel nos quartos finais foi o que Aníbal Moreira e seus pupilos fizeram para conseguir o triunfo. No final, o técnico Moreira, feliz pela vitória, descreveu os pontos-chave deste triunfo. Primeiro, parabenizar por termos ganho o jogo. É sempre importante ganhar, né? Começamos o jogo a cometer muitos erros, embora que dá mérito também ao 1º de agosto, que foi sempre muito agressivo a defender e muito consistente no ataque. Portanto, na primeira parte, 1º de agosto, se não estou em erro, não tenho dados estatísticos, mas deve ter marcado para aí 5 ou 6 triplos. E estava com o jogo muito aberto e com penetrações fáceis. Corrigimos as situações defensivas, onde estávamos a permitir que o 1º de agosto marcasse muito pontos, e também fomos equilibrando e manter um maior controle naquilo que são as ações ofensivas. E conseguimos, portanto, passamos para a frente. Depois, com a defesa zona, complicamos ainda mais os ataques do 1º de agosto. Portanto, e importante foi ganhar. E os rapazes estão de parabéns, mas temos muito trabalho pela frente para corrigir determinadas situações, para que depois possamos então ser cada vez melhores. Do lado dos militares, o técnico adjunto Walter Costa disse que as perdas de bola na ponta final do jogo prejudicaram a equipa. Parabenizar o Sporting, não é? O primeiro jogo que fizemos contra eles, eles conseguiram abordar melhor a ponta final, foram mais eficazes nas suas ações ofensivas
e nós pecamos muitos em termos quer defensivos, não é, na ponta final, e também ofensivo, porque fizemos muitos turnovers na ponta final e o Sporting soube aproveitar, e quando assim vamos voltar ao treinamento para podermos então rever tudo o que teve mal nesse jogo, para não voltarmos a cometer os mesmos erros nos próximos jogos. Resultado final 81-75, mais um triunfo neste provincial para a equipa leonina de Luanda. Bom, vamos agora olhar para a maior liga de basquetebol do mundo. Destaque para o Oklahoma City Thunder, que continua imparável, e o Golden State Warriors, na última madrugada, perdeu. Pois é, sobre desporto, aqui no Manhã Girassol, por hoje é tudo. Não esqueça que fazer bem faz bem. Vou passar a bola novamente para a Iracelma, porque um passo fica a terminar. Informação sobre o trânsito com Ernesto Jaime. Ernesto Jaime, uma vez mais, bom dia, meu colega. Neste último apontamento, que informações tens para nós sobre a mobilidade rodoviária aí, onde te encontras e chuvisca neste preciso momento? Exatamente, Iracelma. Nós respondemos a partir do Zango, no caso, a última paragem do Zango 3. Aqui há a divisão do Zango B e o Zango A. À minha direita está o Zango A e à minha esquerda o Zango B, fazendo então a divisão à estrada que liga todo o percurso do Zango. De lembrar que Zango faz parte do município do Calumbo, pertencente à província do Icolo e Bengo. Por aqui a movimentação é esta que se dá a ver por aqui. Do ponto de vista de circulação rodoviária, Iracelma, é importante frisar que este ponto é, vamos dizer, aqui é berrante. Berrante porque há enorme desorganização por parte de automobilistas, até de mototaxistas, tal como podemos ver agora nas imagens. Por aqui, automobilistas e mototaxistas fazem a travessia ou passam por onde lhes apetece, o que acaba por perigar a vida de muitos passageiros, e os passageiros acabam por chamar o táxi justamente ao longo da própria estrada, o que acaba por perigar a própria vida e também dos próprios automobilistas. Um ponto também a frisar aqui tem que ver com o facto de a própria estrada já estar degradada, um lado no caso está degradada, e agora esta situação acaba por ser muito mais preocupante, por saber que já estamos em tempo chuvoso. Daqui a pouco as chuvas começam a cair com maior intensidade. Por agora vai caindo chuviscos, mas sabe que vai começar já a cair com maior intensidade e que de certa forma acaba por ser um perigo maior e vai degradando a própria estrada. Agora, o mau exemplo deste automobilista, o sentido não é este que ele está a usar, e ele fazendo este sentido impróprio, no caso sentido ascendente, enquanto que o sentido é descendente, causando agora um pequeno desconforto por parte de quem deixa com a sua viatura. Aqui o desordenamento é gritante, tal como fizemos referência por aqui no Zango. O que também se pode dar aqui a realçar tem que ver com o facto de, por aqui, parecer que os mototaxistas lucram muito mais em relação a outros pontos. Às vezes há mais presença de mototaxistas aqui, a circulação aqui é muito mais feita por mototaxistas em relação a outros tipos de
meios, vamos assim dizer. Os azuis e brancos aqui é pouco e agora este desordenamento a causar aqui um engarrafamento, tal como mostram as imagens. Por aqui não há agentes reguladores de trânsito, o que acaba também por ser um aproveitar por parte dos automobilistas para fazerem então das suas. Iracelma, nós vamos fechar este nosso último apontamento numa altura em que vai caindo chuviscos intenso aqui no Zango 3. Bom dia. Salva-se quem puder, bom dia. Ernesto Jaime, salva-se quem puder no Zango 3, onde está a chuviscar. O chuvisco começa a intensificar-se e as pessoas vão procurar por um lugar mais seguro a esta altura. E nós vamos rumar pela última vez a Girassol FM. Para carimbarmos as nossas conexões nesta última edição da semana e também do mês de outubro. Aqui, hoje, o Bom Dia com Energia com música ao vivo. O espetáculo habitual à sexta-feira, Janete Meio-Dia. Uma vez mais, bom dia também aos Rádio 20. Bom dia, já começou aqui o nosso espetáculo ao vivo. Hoje temos na casa o IC. O IC, que é um músico versátil, ele faz vários estilos musicais. E está aqui, este é o segundo número do IC. Muito bem, muito bem. Música ao vivo, que é também da praxe, Exatamente. Como já fiz referência à sexta-feira, no Bom Dia com Energia, e que nós aqui, os telespectadores, temos a oportunidade também de acompanhar, assim, de forma muito curta, mas conseguimos aproveitar um pouco, consumir um pouco o que de bom passa no Bom Dia com Energia. Exatamente, estamos aqui a ouvir o IC. E vai ser ao som do IC que nós vamos dizer bye-bye. Exatamente, a nossa última conexão. Na Regi ninguém mais falou sobre qualidade. Não, ninguém falou, infelizmente. Eu aquela hora gozei com o Otávio e disse que ele não tem, que eu só conheço defeitos do Otávio, mas não, o Otávio é um jovem muito comprometido com o trabalho. É um homem comprometido, Otávio, então não me espera lá fora, é meu cotão. Não, mas nós temos aqui muita boa malta comprometida. Exatamente. A prova disto são os nossos encontros todas as manhãs. Exatamente. Que acontecem aqui, vocês aí na hora 6 e nós aqui na hora 7, de segunda a sexta-feira, porque nós damos o rosto, tu dás a voz, mas há uma vasta equipa que se desdobra dentro e fora da redação para fazer acontecer estes matinais da Rede Girassol na rádio e também aqui na TV. Mas não sei porque é que o Chiputo está a meter a música, porque temos aí um músico ao vivo. Eu acho que este momento é do nosso músico. É o momento do nosso músico, exatamente. Está completamente crazy. Eu estava a ouvir aí alguns acordos finais, então podemos ter alguns acordos iniciais para termos uma despedida em grande. Exatamente. Do nosso músico, na segunda-feira há mais. Mas a música, onde é que está? Estamos a pedir música. O IC pode avançar para mais um número enquanto falamos aqui baixinho. Aproveita esta conexão. Vai fazer aí um cover baixinho. Para que eu e a Janete, os rádio ouvintes e telespectadores, possamos nos despedir em grande. Exatamente. O IC está acompanhado pelo Mr. Benedito na guitarra. Exatamente. Então o Mr. Benedito lança já aí alguns acordos. O IC tira o de melhor que tem nas suas cordas vocais. Mostra o que sabe fazer ao vivo e a cores. Vamos embora? Vamos sim. E nós, Janete, vamos dizer bye-bye. Certamente. Vamos dizer bye-bye na segunda-feira há mais. Exatamente. Tudo de bom para ti e também para os nossos rádio-ouvintes que estiveram connosco nestas nossas múltiplas conexões, desta que foi a última edição da semana e coincidiu com a última edição do mês. Exatamente. De outubro. Quando regressarmos, já estaremos a viver o mês de novembro. Exatamente. E certamente que na segunda-feira as nossas conexões com a Janete ou com o Alves havemos de voltar. Bom dia, um abraço, energia. Cantando com muita energia para ti e para os rádio ouvintes. Estamos juntas. Janete Meio-Dia. São 8h50 em todo o espaço nacional. Aqui também está tudo dito, tudo contado. Nós vamos, mas como sempre, fica a promessa de estarmos juntos na segunda-feira. Até lá, fique bem e obrigada pelo carinho da sua audiência. Bom dia.
mãe, babá, carrego comigo a tua presença, papá. Não me abandones, teu filho tá a precisar da tua bênção. Que todos os dias, quando eu acordar, que sejas tu a me guiar pra vida. Papá, não quero mais ser eu, tens o domínio da minha vida. Ungana Nzambi, Nzambi a mim. 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 Aê, oh, Ungana Nzambi, Nzambi, yeah. Ungana Nzambi, oh, yo. Ungana Nzambi, papá. Ungana Nzambi, oh. Eu tentei desistir de tudo, mas o papai disse, filho, vai. Já tentei desistir da vida, mas o papai disse, filho, vai. Porque tu tens a minha força que vai te fazer seguir firme. Tu és um vencedor. Eu sei que contigo ninguém me derrota. Pai, me deste a luz pra motivar essa tropa. Mas pai, também confesso que tá difícil aqui do meu lado. Trabalho, mas pai, vejo que nada que tá mudando. Eu tô a orar, mas a vida não tá a mudar. Tô a trabalhar, papá diz onde estou a errar. Eu faço tudo pra conseguir tudo o que preciso. Sei que é difícil, mãe, não desisto, eu sei que consigo. Papá, me perdi, mas já me encontrei. Me perdi, papá, mas já me encontrei. Papá, eu já me encontrei.